Olha só, o Pablo Marçal está dando uma entrevista agora à noite no Flow, no podcast Flow, e a gente separou aqui um trecho dessa entrevista. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente comenta. Pode acabar com tudo. Enquanto tiver inchado e capim, qual que é o problema de tomar processo? Se acabar o capim, aí eu fico preocupado. Entendi. Cara, eu vou... É assim, eu tenho todo o respeito pela imagem dos outros, mas quando uma pessoa ela é desrespeitosa comigo, ela vai ter que pedir perdão para eu parar. Eu estou num processo eleitoral. Quando eu acabar o processo eleitoral, eu levanto a bandeira branca, vou resolver com todo mundo. Não dá para ser idiota. No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Se eu fosse comportadinho, por exemplo, no debate da Veja, a outra pessoa que veio para cima de mim só veio com baixaria, de último nível. Aí eu falei, eu não vou cair nesse jogo. Engraçado, não deu um corte, não gerou nada. Não dá nada. É como se você perdesse seu tempo ali naquele lugar. Então, como que eu vou gastar meu tempo, sendo que aquele tempo pode ser multiplicado? Aí que tá o grande lance, cara. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Uhum. Eu preciso ter um comportamento que chame a atenção. Precisa puxar a carteira, eu entendi. Não é uma parada assim que aquele ali eu me divirto. Eu tô quase acreditando que o Boulos tá chorando de verdade. Ele, cara, você não é qualquer um, esfrega a carteira do trabalho da sua cara, você vai ficar aqui. E antes de partir para os comentários, deixa eu mostrar também uma postagem que fez o vereador Carlos Bolsonaro. O Carlos e o Marçal trocaram farpas, né? A gente está falando bastante sobre isso nos últimos dias. E agora tem uma nova postagem que foi feita agora há pouco, perto das 8h30, pelo Carlos, no X, com ele dizendo o seguinte: conversei há pouco com o Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo. Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado. Tenho certeza que com o coração mais leve, São Paulo, Rio de Janeiro e o Brasil têm a oportunidade de cumprir as demandas que o povo realmente anseia. Deixo aqui meu fraterno abraço a Pablo e que saiamos todos mais fortes para um Brasil que os brasileiros desejam. Postagem de agora à noite do vereador Carlos Bolsonaro. E aí, Rodrigo Constantino, como é que interpreta essa mensagem? É a bandeira branca? É o fim da treta, Consta? Parece que sim, né? E vai ter muita gente mordendo a língua, né? Gente que já estava vindo com pedra na mão no Fla-Flu, né? Parece que o Fla-Flu chegou a um acordo antes do final do campeonato. Por quê? Porque eu acho que a família Bolsonaro viu a repercussão muito negativa de ter comprado a briga da forma que comprou e apoiar alguém que não está convencendo o eleitorado de direita, que é o Ricardo Nunes, né? Eu acho que se deram conta de que o Pablo Marçal, de fato, está com grandes chances de levar, de vencer, quiçá no primeiro turno, e fizeram, né, uma espécie de cálculo político eleitoral disso. Melhor agora, né, bandeira branca, do que depois, no segundo turno, ter que votar mesmo nele, né? Porque vai o quê? Ficar nulo entre Marçal e Boulos? Isso não é aceitável, né, para qualquer um que se diga conservador, de direita. Então, me parece que é algo positivo. O inimigo é muito forte. O Ricardo Nunes, de novo, né, é o voto útil, é o voto pragmático de muita gente, mas não consegue seduzir. Não consegue seduzir o eleitorado de direita. Não consegue. Né? As pessoas cansaram de voltar o tempo inteiro a essa disputa dentro de uma esquerda mais democrata, mais pragmática e de uma esquerda mais radical, invasora e criminosa. As pessoas querem uma alternativa à direita. O Ricardo Salles era o caminho natural, o Bolsonaro, acho que por um equívoco, tá, de acreditar nessa história de que a cidade de São Paulo não vota na direita, isso não é verdade, né? E acho que ele talvez escutou demais o próprio Valdemar, ele errou. Ele errou na estratégia de apoiar o Nunes. Não é. Ele fez a contragosto, é visível o constrangimento dele. No vídeo que ele gravou é visível. Ele fez a contragosto, mas teve um desgaste grande do seu capital político perante a direita. Isso é inegável. Isso é inegável. E ele está tentando reajustar o rumo, né, antes que seja tarde demais. Parabéns pelo faro político. Nunes não deve ter gostado nada da mensagem do Carlos, né? Acho que ele subiu no telhado de vez.
e aumentaram as chances do Marçal levar mesmo no primeiro turno. É o que está pintando, viu, o Brown? Não é torcida não, gente. Até porque eu tenho meu pé atrás, minhas ressalvas, né? Já externei várias vezes aqui isso, mas ele está sabendo navegar muito bem, surfar muito bem essa onda. Pablo Marçal é um bom comunicador, entendeu o vácuo nessa candidatura à direita e ocupou esse espaço. Parabéns, ponto para ele. E você, Fabi, acha que essa mensagem de paz do Carlos, esse recuo do Tarcísio, será que são sinais de um preparativo mesmo para uma possível vitória do Pablo? São reflexos, pelo menos, dessa arrancada que ele está dando, desse favoritismo que vai pintando? Sem dúvida alguma, né? Constatação da realidade. Não é porque é político, porque fez acordo, que não vai olhar para a realidade. Mas o mais importante da mensagem do Carlos Bolsonaro, que eu acho aí, que ele disse de aparar as arestas e parar com essa bobeira de falar que tem gabinete do ódio. Por conta disso, muita gente foi presa, muita gente está sofrendo essa narrativa de gabinete do ódio que o Pablo Marçal encampou, sim, e recentemente. Então, isso era... Olha só como o Carlos Bolsonaro foi grande. Ele deixou... o ego dele desinflou, ele conseguiu colocar o ponto que para nós a gente não abre mão, que é isso, não vem com essa narrativa babaca de que existe um gabinete do ódio, não existe. Né? Quem apoiou até agora o presidente Bolsonaro, apoiou porque quis, né? Eu sempre falo, estamos de graça, permanecemos de graça e agora a gente leva até processo de graça. Pois é, então foi essa correção. E esse trechinho aí, bem pequenininho que nós vimos do Pablo Marçal no Flow, eu percebo que isso o Pablo Marçal vai ter que trabalhar bastante. Primeiro que eu quero meu teleférico, se ele for eleito, eu preciso brincar, gente, senão eu não aguento. E outra, que ele precisa parar de querer se adequar ao ambiente. Então ele tá lá no Flow, ele tá todo legalzão lá, falando umas coisas que, vou erguer bandeira branca. Pergunta, vai erguer bandeira branca para essa luta maior nossa aqui, que é em relação às liberdades? É disso. Né? São Paulo vai ficar de fora, não é porque é uma cidade, é a maior cidade do Brasil em relação a PIB. Então, Pablo Marçal, espero que você saiba e tenha noção da responsabilidade, ainda mais agora, que está tomando, sim, diretamente, esse apoio, né, tão pesado, de peso, de gente que trabalhou mesmo, né, de gente que está aqui há muito tempo, como a família Bolsonaro. Então, parabéns aí pela essa união, não é formal, porque ainda tem Nunes, mas isso também, eu acho que para essa briga que está nas redes sociais, só minando quem são os nossos, né? Tá pura baixaria, dedo no olho, essas coisas assim que eu não gosto muito de ver. Então, tomara que pelo menos a gente consiga ter paz nesse momento e mirar para as coisas que importam. Por exemplo, fora Alexandre de Moraes. Ô Darcy, antes de te passar, deixa eu mostrar mais um trecho da entrevista em que o Marçal repercute essa própria postagem do Carlos Bolsonaro. Dá uma olhada. Assim, tanto meio que mais pro lado do Bolsonaro, brigando com o Carlos Bolsonaro no Instagram, cara. Tem um jeito de vocês ficarem amigos? Tem, cara. Hoje foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone, aqui do lado do Flow. Eu liguei pra ele. Na verdade, um amigo nosso, o Nicolas, me ligou e falou, você topa falar com ele? Topo. Colocou no áudio chamada, a gente resolveu nossos problemas, deve ter já postado, alguém olha aí pra mim se ele já postou, que ele falou que ia postar, tá resolvido. Mas tu tá criando um problema porque os caras estavam apoiando o Nunes, né? E agora? Cara, o Nunes vai desfarelar sozinho, é o que eu te... E você, Darcy, como analisa esse desdobramento, esse possível desfecho, né? Parece ser um desfecho dessa briga entre Carlos Bolsonaro e Pablo Marçal, agora com esse período de desculpas e o encerramento das tensões. E o Nicolas participando disso, fazendo ali o papel de ponte entre o Carlos e o Marçal. Repito aquilo que eu disse, o Carlos Bolsonaro está mostrando uma grandeza e um equilíbrio que a imprensa vai ter muita dificuldade de repercutir, porque a imprensa sempre trata o Carlos Bolsonaro como alguém que age de forma figadal, de forma muito passional, e, no entanto, o Carlos Bolsonaro mostrou uma grandeza de estadista com esse tipo de gesto, né? E o Carlos Bolsonaro, portanto, estabelece aí a possibilidade de um diálogo que o campo conservador precisa fazer há muito tempo. A gente tem há muito tempo uma disputa de egos, de vaidade, entre outras coisas, que precisa acabar no campo conservador. O grupo, a formação de panelas, de
de grupinhos, discussões de internet. Isso precisa acabar no campo conservador. A gente precisa amadurecer. E destaco também a fala do Marçal dizendo o seguinte: olha, eu consigo me adaptar ao que o povo quer escutar. Está aí talvez uma grande diferença. O Bolsonaro sempre disse: eu falo o que falo mesmo e vota em mim quem quiser. É o jeitão do Bolsonaro. Né? Já o Pablo Marçal, ele tem essa capacidade que a Fabi trouxe de fazer aí uma modulação de acordo com o público. Né? Então, vamos aguardar. A gente não sabe ainda se isso é só um cálculo político, como o Rodrigo Constantino aposta, e que eu concordo em parte, ou se foi uma reflexão do Carlos Bolsonaro acerca da defesa, uma eventual defesa do pai, que pode ter saído ali, né, de tom, e que agora ele está repactuando. E espero que o Pablo Marçal possa trazer essa turma toda que está ajudando ele na internet para poder fortalecer as candidaturas conservadoras, não só em São Paulo, mas no país todo, como em Recife, que o nosso o Gilson Machado está precisando, Vitória, Capitão Assunção e tantos outros. Vamos aguardar o que vai surgir dessa aliança. Só vou dizer uma coisa. Permite 30 segundos, salvo por favor. o capeta, hein? A diabada deve estar com muita raiva desse diálogo aí. Você me dá 30 Diga, senador. segundos. É o seguinte, eu não tenho a menor capacidade, assim, por desconhecimento completo, para opinar sobre Pablo Marçal. É uma coisa nova, apareceu outro dia, enfim. Agora, eu tenho muito o que falar de uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, não conheço há muito tempo, o Carlos Bolsonaro. Nós estávamos na Avenida Atlântica, ele me abraçou com muito afeto e disse: eu sinto muita humanidade em você. Eu digo: eu também sinto muita humanidade em você. De lá para cá, nós fizemos, digamos assim, uma amizade muito ajustada, muito correta. Porque eu acho que ele é um moço correto, é um moço inteligente e que é capaz de se sacrificar. Por exemplo, só uma pessoa de muita capacidade de inclusive, abrir mão das coisas, faz ele ser vereador, quando ele poderia ser deputado federal, em função, inclusive, da votação que o pai obteve naquela vez. Eu tenho muito carinho por ele. No mais, eu acho que tudo deve ser tratado, na minha opinião, deve ser tratado com muito cuidado. O Nunes deve ser tratado com cuidado, o Pablo Marçal deve ser tratado com cuidado. Acho que o quadro aí se tem que concentrar no Lula, que se quiser usar a linguagem lá do hino, então chama o Lulis, né? E tem o Boulos, né? Para usar aquela linguagem lá do Pátria Amada do Brasil. E aquela moça que encerrou, eu acho que ela é... Eu sou fã da Maria Callas, acho que a Maria Callas era um pouquinho melhor que ela. Um pouquinho só melhor do que ela. Não gostei de jeito algum da voz dela, eu adoro a da Maria Callas. Mas acho que está na hora de, sabe, evitar brigas, evitar cisões, evitar e ciscar para dentro, porque galinha é que cisca para fora. O político habilidoso, ele cisca para dentro. Ele cisca para dentro para fazer os aliados possíveis, os aliados toleráveis, aqueles aliados que é melhor estarem com ele do que contra ele. Eu dou um exemplo. Li outro dia de uma conversa com pessoas do Bolsonaro com o Ciro. Eu digo: olha, o Ciro foi meu colega de partido, meu companheiro de partido, é meu amigo pessoal, e eu sei que ele volta e meia, ele pede a Tramontana, enfim. Mas eu prefiro o Ciro cá do que lá. Eu prefiro ele aqui do que do outro lugar. Porque ele tem disposição de luta, ele soma, entendeu? E eu queria mais ou menos mais assim me fixar no Carlos Bolsonaro, porque me pareceu uma pessoa que tem assim muito futuro, porque ele tem aquilo que ele encontrou em mim, e eu fiquei feliz de ter visto isso, que é muito senso de humanidade dentro dele, uma lealdade absoluta. Eu tenho a impressão que ele é dessas pessoas que morre leal, e deve ter nascido leal.